Olá galera, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para poder transmitir a vocês um pouco de direito penal agora nesse momento, tá? Vocês todos sabem que o nosso canal nós estamos tratando, eu trato sobre duas paixões, né, que eu tenho dentro do meu coração. Primeiro, o Evangelho, né? Nesse canal ele é reservado também para podermos falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, mas também de concurso público e mais precisamente, especificamente de direito penal e de processo penal, tá? Então, concurso público foi algo que nasceu dentro do meu coração e que carrego até os dias atuais, que ainda continuo fazendo concurso público, sou concursado. Então é algo que está no sangue, né? Concurso público, eu preciso ajudar pessoas, é uma coisa que brota dentro do meu coração, no interesse apenas de querer ajudar todos vocês que nesse momento se encontram vendo esse vídeo. Espero que eu possa ajudar todos vocês nesse momento. E qual é o tema que você vai tratar hoje? Lembrando também a você, talvez você não me conheça, me chamo Geilson Francis, tá? Moro aqui no estado do Ceará, mais precisamente na capital de Fortaleza. Estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre concurso público e mais precisamente, como falei para vocês, sobre o direito penal. E nós vamos tratar sobre o tema, nesse momento, sobre a aplicação da lei penal. Tá? Então, o tema que nós vamos trabalhar, abordar nesse momento, é sobre a aplicação da lei penal. Mais precisamente sobre a aplicação da lei penal no tempo. Tá? Todos vocês sabem que uma lei penal, ela entra no mundo jurídico, né? O direito penal, um tipo penal, ele entra no mundo jurídico por meio de uma lei. Nós já tratamos isso, né, quando nós falamos a respeito das leis, sobre princípios, né, constitucionais do direito penal. Nós tratamos sobre isso. Tem que ser uma lei estrita, tem que ser orquestrada pelas autoridades competentes. Não pode ser medida provisória. Existe entendimento no STF que a medida provisória, se for para poder beneficiar o réu, beneficiar as pessoas, pode ser uma fonte do direito penal, mas somente a lei, né, no sentido estrito, é que realmente pode fazer com que as leis penais venham a existir, tá? Então, uma lei penal, quando ela é colocada no mundo jurídico, ela pode entrar e revogar outras leis que já estão em vigor no mundo jurídico, tá? Então, sobre a revogação, nós podemos dizer que a revogação ela pode ser parcial ou total. Se ela for total, nós chamamos a revogação total de abrogação. Se a revogação ela for parcial, nós chamamos de derrogação. Então, se a revogação, se uma nova lei penal entrar no mundo jurídico, revogando uma lei que já existia, nós podemos chamar essa revogação de revogação total, aí nós vamos dar o nome de abrogação, ou nós podemos também ter a derrogação, que é a revogação parcial de uma lei. Dentro desse ato de revogação, nós também podemos dizer que a revogação ela pode ser expressa quando ela está dita na lei, quando ela está pronunciada expressamente na lei, né? Essa lei revoga o artigo tal, essa lei revoga a lei fulana de tal. Então, expressamente a lei vai estar lá abordando a respeito da revogação do artigo, do inciso ou de uma lei até mesmo, né? Mas também temos uma revogação, a revogação tácita, que é a revogação em que a lei ela não diz expressamente que está revogando a lei anterior, mas que ela trata sobre o mesmo assunto, né, da lei anterior de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, quando a lei nova trata do assunto de maneira diferente, nós dizemos que houve uma revogação tácita da lei antiga, tá? Então nós temos esses dois tipos de revogação tácita e revogação expressa, bem tranquila, certo? Além disso, nós também temos a questão da vacatio legis. O que significa a vacatio legis? É o período entre a publicação da lei e a entrada em vigor da lei. Nós temos aí geralmente 45 dias, né? Desde a publicação até a entrada em vigor de uma determinada lei. Em geral, 45 dias, mas a lei ela pode prever, certo? Uma vacatio legis maior ou menor. Então, a lei é que vai dizer a quantidade de dias
que vai ser a vacatio legis. O que é que nós precisamos saber sobre a vacatio legis? É que a lei, ela não vigora, certo? Ela não produz seus efeitos enquanto estiver dentro da vacatio legis. Não existe produção de efeitos. Os efeitos só serão produzidos a partir do momento em que a lei entrar em vigor. Então você precisa saber disso também, sobre a vacatio legis, tá bom? Então nós vamos agora tratar mais especificamente, né? Vamos pular aqui para o outro tema, que é conflitos de leis penais no tempo. Então, ocorrendo a revogação de uma lei penal por outra, algumas situações irão ocorrer e as consequências de cada uma delas dependerão da natureza da norma revogadora. Então, dentro desse tema, nós temos a chamada lei nova incriminadora, ou seja, uma lei que é produzida, é lançada no mundo jurídico para criminalizar uma conduta, um fato que antes não era criminalizado. Então, quando a gente está diante de uma lei nova incriminadora, lembre-se, nós estamos diante de uma lei que produzirá efeitos a partir da entrada em vigor, porque ela vai regular um fato que vai passar agora a ser crime e ela vai começar a regular a partir da sua entrada em vigor aquele crime. Então, todos os fatos, certo? Ou condutas que tipificam agora essa nova lei, certo? Que essa nova lei veio tipificando. Todas as condutas anteriores, elas não vão ser alcançadas pela nova lei, porque você já sabe sobre a questão da irretroatividade da lei penal, né? O princípio da irretroatividade da lei penal. Esse é o princípio que vigora no direito penal. Mas nós temos a retroatividade da lei para os crimes benéficos, né? Ou seja, para quando a lei penal vier beneficiando o réu, não crime, o que eu falei agora, né? Crimes benéficos não, mas quando a lei ela produz, ela vem trazendo, né, alguma coisa mais benéfica ao réu, então ela vai retroagir, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos tratando sobre a lei nova incriminadora, ela não retroage. Ela só retroagiria se fosse para beneficiar o réu. Se for criando um novo tipo penal, criminalizando um fato, né, que antes não era criminalizado pelo direito penal, então nós estamos aí diante de uma nova lei, né, trazendo novos crimes que não vai retroagir para poder atingir fatos passados. Então você tem que guardar isso, né? Lei nova que traz tipificação nova de crime não retroage para atingir fatos passados ou para condutas passadas, não vai retroagir. Nós temos a lex gravel, né? Aqui a lei posterior não inova no que se refere à natureza criminosa do fato, pois a lei anterior já estabelecia que o fato era considerado criminoso. No entanto, a lei nova estabelece uma situação mais grave para o réu. Então, quando uma lei nova, que é a lex gravel, né? Ou então, né, cai muito em concurso público também um outro nome que é chamado de novatio legis impégius. Novatio legis impégius, tá? Ou então lex gravel, né? Uma nova lei que vem para agravar. Então, nós temos uma situação tipo penal que já é criminalizado, que a lei penal já criminaliza aquela conduta, porém agora nós temos uma nova lei que vai revogar a posterior, mas que vem agravando a situação do réu. Então, diante dessa situação, essa lei ela não retroage também, certo? Então, tudo que foi praticado na lei antiga vai ser aplicado à lei antiga, que vai ser revogado por essa nova lei mais grave. A nova lei grave, a nova lei que agrava uma lei já existente, né, um crime já existente, essa nova lei só vai produzir efeitos daqui para frente, certo? Da entrada em vigor para frente, não vai retroagir para atingir condutas passadas, né, para atingir situações que aconteceram na regência, né, enquanto vigorava a lei antiga, então não vai retroagir. Você tem que guardar isso, certo, na sua mente quando você for fazer a sua prova de concurso, que é a lei nova incriminadora, ou seja, a nova lei que tipifica uma conduta que antes não era considerada crime, agora considera como crime. E a lex gravel, ou
a novatio legis impejus, essas duas elas não retroagem para poder alcançar fatos pretéritos. Ok? Você tem que guardar isso aí na sua mente, né? Na hora de fazer o concurso você não pode errar essas questões, realmente você não pode errar, tá? Nós temos também a abolitio criminis. A abolitio criminis ela é a entrada de vigor de uma lei, certo? Que vai revogar um tipo penal. Ela vai revogar, ela vai fazer com que um tipo penal venha deixar de existir, certo? Então, abolitio criminis, ou seja, vai abolir o crime. Ela vai entrar em vigor para poder abolir o crime. Nós temos o exemplo aí do crime de adultério, que antes era criminalizado essa conduta no nosso direito penal e hoje não é mais criminalizado, porque uma lei veio para poder dizer que a lei do adultério, ou seja, o crime de adultério não é mais crime. Tá? Então, nesse caso, nessa situação, nós estamos também diante de uma lei agora que nesse aspecto, certo? Essa lei que vem para poder dizer que uma lei, que um tipo penal não é mais crime, essa lei ela vai retroagir sobre todas as outras situações que aconteceram no passado, porque é uma lei mais benéfica. Então, lembre-se, a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Se entra uma lei que vai abolir crimes, pelo fato dessa lei ela ser benéfica, porque está abolindo crimes, todas aquelas pessoas que praticaram aquela conduta criminosa que foi abolida pela lei nova vão receber o benefício da extinção da punibilidade, que está descrita no artigo 107 do Código Penal, ok? Então, a abolitio criminis, ela retroage para alcançar fatos passados, inclusive fatos esses que já foram transitados em julgado, que já estão na fase de execução da pena. Esses fatos passados, todas aquelas pessoas que já foram condenadas e que estão na fase de execução da pena, também serão beneficiadas por essa nova lei que aboliu o seu crime, tá? Então, nós estamos aí diante da abolitio criminis, tá? Não confunda abolitio criminis com continuidade típica normativa. Vou repetir. Não confunda abolitio criminis com continuidade típico normativa. Não confunda essas duas coisas. Abolitio criminis é uma lei que vem, né, no mundo jurídico nova, que revoga um tipo penal, que revoga um crime. Ela revoga o crime. A continuidade típico-normativa, não, ela não revoga um crime. Foi o que aconteceu, por exemplo, no crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Aquilo que estava descrito no crime de atentado violento ao pudor deixou de existir. Mas ela foi introduzida, essa conduta, essa tipificação, que antes era atentado violento ao pudor, agora está substituindo. Ela foi substituída, né? Ela foi tirada lá do artigo que tipificava o atentado violento ao pudor e foi introduzida no estupro. Ou seja, ela não deixou de existir. A abolitio criminis deixa de existir, gente. A abolitio criminis, o nome já bem diz, abole o crime. Porém, na continuidade tipo normativa, a conduta continua sendo tipificada. Agora é tipificada como estupro, porque está agora dentro da tipificação do estupro, o atentado violento ao pudor, ok? Então, não confunda essas duas coisas. Não confunda a abolitio criminis com continuidade típico-normativa, tá? Então, outro detalhe que nós precisamos aqui entender, né, sobre a aplicação da lei penal no tempo, é sobre a lex Mitchell, ou sobre a novatio legis in melior, nova lei agora melhor. Nós falamos sobre a lex gravo, né, a nova lei que vem agravando a situação do réu. Agora nós estamos diante de uma lei que vem para poder beneficiar o réu. Então vamos aí supor, no caso de um furto, de que é reclusão, né, de 1 a 4 anos, a nova lei vem regulando agora que é uma detenção, não é mais uma reclusão. Está beneficiando o réu? Está beneficiando o réu, porque se você tiver uma reclusão, o camarada pode chegar a ser no regime, você pode iniciar no regime fechado, certo? E numa detenção você pode no máximo começar no regime semiaberto,
certo? Então, nesse caso, há um benefício em relação ao réu, então se aplica a fatos pretéritos. Pelo fato da nova lei ser melhor, lex Mitchell ou novatio legis melhor, a lei ser melhor, a lei beneficiar o réu, essa lei ela vai retroagir, né? De acordo com o princípio da irretroatividade, só não retroage aquilo que agrava ou aquilo que cria. Ou a lei que cria. A lei que cria ou que agrava, ela não retroage, mas a lei que beneficia o réu, ela retroage, inclusive, para casos que já passaram e transitaram em julgado, certo? Então, fique com essa dica aí para o seu concurso público, certo? Essas dicas vão ser de suma importância para que você possa acertar questões. Nesse caso, como avaliar se uma lei mais benéfica, se a lei é mais benéfica ou é mais gravosa? E mais, será que é possível combinar duas leis? Questão da combinação de leis, tá? Então a gente estuda isso nessa parte, né? Quando a gente fala sobre a aplicação da lei no tempo. Combinação de leis. Há possibilidade de haver combinação de leis? Nós temos duas correntes. Primeira corrente, não é possível combinar leis penais para se extrair pontos favoráveis de cada uma delas, pois o juiz estaria criando uma terceira lei. Essa é uma posição do STF hoje atual, tá? Então, a primeira corrente diz que não é possível combinar leis porque senão o judiciário estaria agindo como legislador e criando uma terceira lei. A segunda corrente não, diz que é possível sim combinar leis de forma a selecionar institutos favoráveis a cada uma delas, sem que com isso esteja criando uma terceira lei, pois o juiz só estaria agindo dentro dos limites estabelecidos pelo próprio legislador. Então essa é a segunda corrente, que não foi adotada pelo STF, que nunca foi adotada pelo STJ, então os tribunais superiores adotam a primeira corrente, que é chamada de teoria da ponderação unitária. Teoria da ponderação unitária, que diz que o STF, o juiz, ele não pode combinar normas para poder tirar uma coisa melhor dali, uma coisa melhor da acolá, para poder aplicar a um caso específico, ok? Não pode haver combinação de leis. Quem deve aplicar a nova lei penal? Se a nova lei penal ela é benéfica, quem é que pode então aplicar essa nova lei penal aos casos passados, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento no sentido que depende do momento em que está a situação do réu. Se o réu ele ainda está na fase do processo, quem tem que aplicar a nova lei melhor é o juiz competente que está no processo, durante o processo, tá? O juiz que está ali apreciando as provas, certo? Para poder julgar o réu. Então esse juiz é que vai analisar e que vai aplicar a nova lei mais benéfica. Se já foi transitado em julgado, quem compete aplicar a nova lei melhor é o juiz da execução. Isso está onde, Geilson? Na súmula 611 do STF, que diz: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benéfica, tá? Então fique com esse detalhe, com esse detalhe que vai ser de suma importância para a sua prova. Você precisa ter esse detalhe com você, tá bom? Então vamos lá, gente, para frente. Mas se a lei não for revogada por outra lei mais gravosa, mas se a lei nova for revogada por uma lei mais gravosa, é claro que essa lei nova, mais gravosa, não vai retroagir. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma lei gravosa, aqui um exemplo aqui para que nós possamos entender melhor sobre essa situação, tá? Vamos lá. Vamos supor que você tem uma lei gravosa, a lei A. Vem uma nova lei, a lei B. Agora essa lei, uma lei nova, melhor, uma lei que vem beneficiando o réu diante da lei antiga, a lei A, certo? Revoga a lei A. Então a lei mais benéfica entra em vigor. E vamos supor agora uma nova lei, a lei C. Essa nova lei C, agora a lei C é uma lex grave. Essa lei B é uma lex Mitchell e a lei C, a lei B é uma lex Mitchell e a lei C uma lex grave, certo? Aí eu pergunto para você, a lei C, ela vai reger fatos que aconteceram durante os efeitos, né, e a vigência da lei B? Óbvio que não, porque é uma lei mais grave, ela não vai retroagir para poder atingir fatos passados. Mas a lei B,
A lei B, que foi uma lei mais benéfica, ela vai continuar, mesmo sendo revogada, ela tendo sido revogada, ela vai continuar sendo aplicada? Vai. Aí nós chamamos isso de ultratividade da lei penal. É quando a lei ela é revogada e mesmo assim ela continua produzindo seus efeitos, certo? Sobre as condutas que foram praticadas durante sua vigência, é óbvio, né? Então a lei B ela vai continuar produzindo seus efeitos mesmo depois de sua revogação. Então, a lei B ela vai continuar produzindo seus efeitos durante a sua vigência e durante a vigência também da lei A. Lembre-se disso, certo? Porque ela retroage para atingir fatos passados devido ser uma lei mais benéfica. A lei B ela vai regular tanto os atos praticados durante sua vigência quanto os atos que foram praticados durante a lei A. Então a lei C não, vai ser da entrada em vigor para frente, porque é uma lei mais grave, ela não retroage para atingir fatos passados. Então fique com isso, tá? A gente já entrou, né? Fique com isso aí na sua memória, com isso aí na sua memória para que você possa acertar a sua questãozinha lá na prova sobre esse assunto. Já que nós entramos falando sobre a ultratividade da lei, nós vamos agora falar, para a gente concluir essa primeira parte, né, falando sobre a aplicação da lei penal no tempo, nós vamos falar agora sobre a lei excepcional e a lei temporária, tá? Então, existem as situações de leis intermediárias, que se dividem entre leis excepcionais e leis temporárias. A lei excepcional são aquelas que são produzidas para vigorar durante determinada situação. Por exemplo, o estado de sítio, estado de guerra, outra situação excepcional. Então, a lei vai regular essas situações excepcionais e ela vai terminar no momento em que essas situações excepcionais também terminarem, tá? Nós temos também a lei temporária, que é aquela que é ditada para vigorar durante um determinado período. Ela já diz expressamente, essa lei vai vigorar desse tempo a tal tempo, desse dia a tal dia. Então é chamada de lei temporária. E ela se auto-revoga. A partir do momento que passa aquele tempo, ela se auto-revoga, assim também como acontece com a lei excepcional. Quando termina o estado de guerra, estado de sítio, ela se auto-revoga e volta a se usar a lei anterior, a lei que já existia, tá? A respeito que regia o assunto antes. A lei anterior volta a vigorar aos fatos que vão acontecer a partir daquele momento para frente. Porém, aos fatos que aconteceram durante a vigência da lei temporária e da lei excepcional, essas vão ser aplicadas mesmo elas tendo sido revogadas. Então, é por isso que nós chamamos que essas leis, a lei temporária e a lei excepcional, são leis ultrativas, porque mesmo elas sendo revogadas, elas se aplicam às situações que aconteceram durante sua vigência, tá? Então, situações que aconteceram durante a vigência da lei excepcional e da lei temporária serão aplicadas a fatos que aconteceram durante sua vigência, mesmo que ela tenha sido revogada. Daí, nós dizemos que ela é uma lei ultrativa. No caso destas leis, como seu caráter transitório, o fato de estas leis virem a ser revogadas é irrelevante. Isso porque a revogação é decorrência natural do término do prazo da lei. Assim, aquele que cometeu o crime durante a vigência de uma destas leis responderá pelo fato, nos moldes em que previsto na lei, mesmo após o fim do prazo de duração da norma. Isso é uma questão de lógica, pois se assim não fosse, bastaria que o réu procrastinasse o processo até a data prevista para sua revogação, a fim de que fosse decretada a extinção de sua punibilidade. Tá? Então, isso é lógico, né? Vai ser aplicado a lei temporária e a lei excepcional. Essas leis, né, vão ser aplicadas aos fatos que foram praticados durante a sua vigência.